Salve, salve Corinthians, salve galera do Timão, Memphis Depay. Memphis Depay tá deixando a imprensa apavorada, com dor de cotovelo, com inveja, pessoal. Quando eu falo pra vocês que o Corinthians, nós, é contra tudo e contra todos, vocês não acreditam, pô. Quer dizer, o corintiano já sabe disso, outras pessoas não. É por isso, fiel, é por isso que eu falo, pô. Chegou aqui, já chega fortalecendo com like, porque a gente é contra tudo e contra todos, pô. Olha aí, ó. Memphis Depay pode pintar no Corinthians. E o que a imprensa faz? Quer o quê? Usar piada, quer fazer piada, quer fazer chacota do Corinthians. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver se o Corinthians não vai trazer o Memphis Depay. Fiel, chega representando aí, fortalece aí com like e vamos ver aqui as notícias do Coringão e vamos calar a imprensa. A meta é 1000 likes. 1000 likes para calar a imprensa. Vamos lá. E esta é a pergunta que agora o torcedor brasileiro vai ter que encarar, porque daqui a 48 horas não, menos, né? Porque ele deu 48 horas para a resposta Depay no Timão, interrogação, numa homenagem clara a Avalone. Por quê? Há uma pergunta se será uma realidade, o Corinthians buscando um grande nome no mercado, até usando o valor do patrocínio, vamos para cima, vamos, é hora, ou se pode virar uma piada entre os rivais, e aí muita gente vai lembrar de Drogba, né? Lembra? Drogba no Timão? Então, vários nomes foram citados. Teve o Anelka no Galo. Anelka no Galo, teve agora recentemente o Balotelli. Lembra, no Corinthians? E eu louco pro Balotelli vir. Botamos até vídeo dele jogando a moto dele no Rio, Birner. Eu imaginando ele fazendo isso. Aqui, não fez. Não era para isso que teria sido contratado. Também, era um showman. E no caso do Depay, há essa pergunta no ar. Lembrando e contextualizando você que está acompanhando o programa, que ele tem propostas de outros mercados. Sim. Ele disse, gostou, né, da procura do Corinthians por um motivo. Eu conversei com pessoas. Isso, Zé, conta mais. Porque bastidores. Eu conversei o que importa é a informação. Second time I have control the match. E gastou mesmo, vamos lá. Eu conversei com fontes que realmente... E se tem a fonte, fala a fonte. Confirmaram as informações, né? Que conversou realmente com ele, mas não foi uma coisa muito próxima, mas chegou a conversar. Eu falei, mas o salário é tudo isso? Eu falei assim, tá nativo, é um jogador... né, disputou o última Euro. Tem propostas e tal, então o salário realmente é um salário, uma oferta... Acostumado a viver. Substancial, né? Não como um brasileiro que vai para lá ganhar em euros, ele vive no mundo dos euros, assim. Então, para ele é muito natural, assim. Não tem... Então, assim, realmente, de fato... E Zé, porque eu perguntei assim, vai ser igual o Balotelli ou não? Ele falou, Balotelli nós jamais conversamos. Não passou por esse, o Corinthians admite conversar. Esse passou. Esse realmente teve uma conversa. Ô Zé, você sabe Só uma coisa, tão otimistas? Ou não tem opinião? Estão esperando, porque sabem que existem outras ofertas também, né? Eu não sei se essa sua fonte te falou, mas me falaram uma coisa que me chamou a atenção. O Depay, quem conversou com ele, falou que ele é muito esclarecido e ele sabia mesmo de fato a história do Corinthians e ele disse... Corinthians, onde jogou o Ronaldo, meu ídolo. E aí, para ele, chama a atenção o fato do fenômeno ter jogado no Corinthians e ele, poderia jogar lá. Vai avaliar e vai chegar. Agora, o futebol 90, ele é assim, ele vai de 0 a 100 em 4 segundos. O carro bom é isso, né? Menos, né? Ou não, de 0 a 100? Para mim, o melhor carro que tem é o Fusca. O Fusca, mas... Se quebrar, todo mundo arruma. De 0 a 100... Ferrari é bom, mas se der um probleminha... Rápido, hein? Eu prefiro o cadete. Passa na enchente? Aqui é loucura. Não, aqui é na base... É o seguinte... Diga. Aqui, ó, o rapazinho. Você responderia de que maneira hoje, nessas horas que estão se passando sobre o Memphis Depay no Corinthians? Realidade ou ficção? Hoje? Realidade, já teve conversa. Só então, você depende acha dele. que pode rolar mesmo? Claro que pode. Agora, se é bom pro Corinthians financeiramente, quem tem que julgar é quem administra o Corinthians. Se isso vai causar algum tipo de problema, agora a gente tem que analisar tecnicamente. Pro nível do futebol brasileiro... Para o que o Corinthians hoje tem à disposição, ele pode ajudar muito. Você acha que não é um desvio de atenção do impeachment? Impeachment, política e tudo mais? Não, mas o Zé acabou de confirmar que teve a conversa. E ele já respondeu dizendo que tem outras propostas e que ele vai olhar o Corinthians também dentro dessas propostas. Eu não acho nenhum absurdo. Acho absurdo o salário, isso sim, para a realidade do futebol brasileiro e a realidade administrativa do Corinthians hoje. Mas cada um que tem que ver o que dói no bolso. Pensando tecnicamente o que ele pode oferecer para o Corinthians. Sempre falo, né? Então trouxeram o André Ramalho, Alex Santana, o Martínez que entrou agora.
Então o meio-campo seria Martínez, André Ramalho e Garro. Aí ali na frente, tentando encontrar um jogador. Na verdade, mudaram o time inteiro, se você no passado quase. Exatamente. Assim, né? Zaga, meio, agora centroavante. Mas conversando com esse, as pontes, né? Com as fontes e tal, eles falaram que, por exemplo, existiam jogadores que nessa reformulação que foram mandados embora, que não havia necessidade. Até porque pela dificuldade de você encontrar novos jogadores, né? E pela quantidade de jogadores que foram mandados embora, e conhecendo a real situação do clube financeiramente, né? Ele falou, essas fontes aí, eles falaram que não havia essa necessidade de mandar todo mundo embora, que você poderia segurar 3 ou 4 jogadores e com a construção dessa equipe, né? Desse elenco até chegar no elenco ideal, eles seriam importantíssimos. Uma reformulação menos dolorosa. Menos tão radical assim, mas assim, eles estão confiantes. E a relação, Birner, é de custo-benefício agora, ainda mais no cenário do Corinthians. Porém, o Memphis está com 30 anos, não é aquele cara que vem com 35, 36, e, de acordo com o salário dele, que ele ganha 2 milhões, o Corinthians pagou só o Pedro Raul 25 milhões, só os direitos econômicos clube, né? Dele. Pois é, e aí ele viria, se você faz aquela equação, Pedro Raul não correspondeu ao que se fez do investimento. Esse poderia ser o dinheiro bem gasto, né? Sim, só que quando você faz a conta, que você parece... Isso é uma coisa muito de vocês, né? A gente do senhor. Quando é o dinheiro dos outros, eu faço a conta é diferente do que fosse o seu. Tenho cada plano. Você foi lá, por exemplo, você gosta muito de carros, que eu sei disso. Sim. Você foi lá e comprou um carro e viu que era o mico. Mas você tem outro carro que é uma boa oferta. Então você vai lá e não conta o dinheiro do primeiro carro que você gastou, não, que eles gastou. Então, Pedro Raul, mas, como disse a Nath, aí é uma questão financeira do clube, eu não sei como vai ser equacionada, para que eu possa fazer uma crítica, eu precisaria entender exatamente. Sempre gosto de ressaltar que os problemas financeiros grandes foram gerados pelas gestões anteriores. Sim. Não quer dizer que essa esteja gerindo bem, eu não sei se sim ou se não, então não posso me aprofundar nesse aspecto, como vai ser pago. Dá para falar sobre o jogador no elenco do Corinthians. Aí eu assino embaixo o que vocês disseram, acho ele mais centroavante que os atletas que o Corinthians tem lá à disposição. Ele é mais experiente. Acho que, por vir de fora, se o time estiver muito pressionado na parte de baixo da tabela, eu acho que tem condições de sair. É um cara que vai lidar com isso do jeito um pouco melhor, porque está distante do que é uma pressão dentro do Corinthians ou do futebol brasileiro. Tem a carga de jogos, o Corinthians mesmo não tendo... podendo gerenciar isso, mas isso é uma coisa que ele não está acostumado, mas também eu acho que isso é uma coisa que o clube pode gerenciar, exatamente por ter outros atletas, porque o Ramon disse que a prioridade é não ser rebaixado. Então, se o Corinthians tiver condições de pagá-lo sem gerar problemas grandes no futuro, que possam gerar mais problemas em campo, eu acho que é um jogador que o clube tem que contratar. E a partir do momento que ele diz que vai dar uma resposta em 48 horas... Tem que esperar. A gente tem que esperar. Você que está em casa, mande seu vídeo. Manda. Porque eu quero a sua opinião. Isso. Você... Não olha pro lado... Futebol elogiável e depois não conseguiram manter, principalmente artilheiros, centroavantes. Pode falar aqui de Dio, de Dimba, de Alberto. Jogou no Santos, chegou a fazer gol de bicicleta contra o Corinthians do Pacaembu em goleada. Tem vários jogadores que tiveram momentos muito bons na carreira e não conseguiram manter essa regularidade. E o Pedro Raul se encaixa muito num jogador com esse perfil. Então essas foram contratações que eu, no lugar da direção, não teria feito. Até se o Coronado der certo, até se o Pedro Raul reverter o cenário. O Memphis Depay é um jogador... Ele não está sendo nem relacionado. Né? Sim. Ele não tá sendo... Agora ele provavelmente vai ser, dependendo do retorno, né? Se E uma coisa essencial. O Ramon Dias, ele gosta de jogadores com esse perfil... O chegou na temporada passada. Jogador de área, que aproveita... E ele falou na coletiva, né, Billy? Então, mas aí é uma coisa da personalidade e da qualidade do jogador. Porque lidar com o que o Corinthians, está passando, zona do rebaixamento, várias rodadas, pressão enorme e tal, é muito complicado. Billy, nós temos uma tela, só para enquanto a gente está no papo, dos números do... Não é só capacidade do Memphis. Enquanto a gente vai papeando aqui, daqui a pouco o Rodrigo Bueno vem com tudo. E ele... Estou esperando ansiosamente. Caso, né, caso realmente, de fato, o Corinthians conseguir contratá-lo, né, o conhecimento dele tem que ir até o campo. Para saber qual a situação que o Corinthians se encontra, como é o time que ele vai jogar,
né? Se ele puder assistir uns joguinhos. Mas antes de esses jogadores chegar. não fazem voo cego, eles vão mapear tudo antes. Não, mas ele tem que saber, né? Porque é uma situação totalmente diferente de tudo que ele viveu até hoje. Mas, ó, Zé, por exemplo, ele fez 27 gols em 2021, 22. Aí 7, 22, 23, 11, 23, 24. Ele vem jogando, mas, né, como titular ali, tem os números ali que você pode olhar, pô, tá fazendo uma menor quantidade de gols. Ah, não, mas ele tá na atividade, tá com 30 anos. É uma relação, claro que acho que todo mundo aqui concorda que é a contratação que você olha e fala assim, pô, é melhor apostar nele, apostar entre aspas, do que no Pedro Raul, por exemplo, que aconteceu. Agora, para que coloque uma música, nossa trilha de... que é aquela do piano tenso, porque ele vem com tudo. Piano tenso. Rodrigo Bueno, um dos grandes apreciadores do futebol da Holanda. Conhecedores. Conhecedor. Não só apreciadores. Estudiosos, conhecedores. Memphis Depay vem para o futebol brasileiro. Primeiro, esta é a possibilidade. Eu quero que você... Bubu, inclusive, desculpe interrompê-lo, que Isso. dizia sobre Memphis Depay no começo da carreira. Isso. Por exemplo, muita gente está dizendo, mas a contratação dele vai ser pegada Ronaldo. Vai ter um impacto de um cara que vai chegar e vai jogar e vai ser campeão. E aí tem uns, calma, e o Pato, que contratou e não rolou? Estamos falando de nomes conhecidos mundialmente. Rodrigo Bueno e o veredito do Bueno. Veredito, Bubu. Sobre essa questão começando, o Memphis está muito mais para Pato do que para Ronaldo. Opa. E aí não é só porque o Ronaldo é um dos grandes atacantes da história do futebol, mas é porque, dentre as características de Memphis, que é tecnicamente muito bom jogador, o Pato também era, ele não é um cara muito intenso, ele não é um cara muito competitivo, ele não é um cara muito decisivo, né? Então, ele tem virtudes que um técnico gostaria de ter, porque é um jogador... Ele não é um centroavante clássico. Ele pode jogar de centroavante, falso 9, mas ele sabe armar um time, se tiver que jogar mais recuado, se tiver que jogar pelo lado, com um cara de referência, que já foi o Runtelar, que ultimamente podia ser o Weghorst, muitas vezes. Então, assim, ele sabe fazer uma tabela, uma triangulação. Tecnicamente, ele é muito bom jogador. Ele tem talento para jogar bola, isso é inegável. Só que ele não aconteceu como se imaginava. Então, para quem gosta da Holanda... Só uma coisa, você acha que não foi... Esse não aconteceu, na sua maneira de ver, obviamente. Não foi uma questão técnica, de capacidade. Não, ao contrário, por isso que muita gente tem raiva dele. Opa! Quem gosta, assim, porque você é um tipo de cara que você vê que ele tem potencial, ele tem qualidade técnica, só que às vezes ele não entrega, às vezes ele some do jogo, às vezes ele se desconecta, fica desligado, perde bolas, assim, lances assim meio, sabe, de displicência. E tô falando isso em jogos grandes, jogos de grandes competições. Porque, assim, a Holanda vive uma crise técnica, o futebol holandês, é um tema complicado, mas assim, a Holanda, quando terminou aquela geração que tinha Sneijder, Van Persie e Robben, que quase deu uma Copa da Holanda, uma Copa para a Holanda, em 2010 foi vice-campeã, em 2014 aqui no Brasil saiu invicta, em terceiro lugar, o Memphis meio que assumiu uma condição de o craque, entre aspas, da Holanda. O craque verdadeiro da Holanda é um zagueiro, que é o Van Dijk, dos últimos anos, dessa última geração. Tanto que até em listas de a Holanda de todos os tempos, já tem gente que coloca o Van Dijk ali, eu não coloco ainda. E acho que talvez não coloque, né? Porque ele não deve terminar a carreira dele na Holanda sem títulos. Então se depositava muita esperança no Memphis. Mais ou menos assim, tipo um Neymar no Brasil, sabe? É um cara que parece assim que é o craque solitário de uma geração, então toda a cobrança, porque o Brasil não vence, porque o Brasil naufraga, o Neymar. O Neymar não foi bem. Mas tecnicamente você acha que ele parece então, mais o Pato? Então você está falando de um jogador especial. Porque o Pato, tecnicamente, é muito bom jogador. E quando a gente lembra quando ele apareceu, chegou no Milan, saiu no Inter, não sei o quê, as pessoas imaginavam o Pato sendo o titular da seleção brasileira em Copa do Mundo. Isso, e ele não aconteceu, entendeu? Você está citando o Neymar... A expectativa era muito alta com o Pato e ele não correspondeu ao que se esperava dele. Isso aconteceu com o Memphis na Holanda e, de forma geral, na carreira dele na Europa. Sim. Mas o Pato na Europa foi bem. Hã? O Pato na Europa foi bem. Você pode falar que em alguns momentos do Memphis ele foi bem. Também. Ele sai da Holanda, que é um caminho natural. O Ronaldo fez isso. O Ronaldo jogou no PSV. O Memphis jogou no PSV. Depois o Ronaldo vai pro Barcelona para virar melhor do mundo. O Memphis sai supervalorizado, vai pro Manchester United.
Em 2 anos a coisa não aconteceu. Eu achei quando ele foi pro Manchester, eu falei assim, esse cara vai arrebentar. Vai arrebentar. É, força, velocidade. Então ele tava bem. Ele tem Até muitas mesmo quando virtudes. ele tem a oscilação e vai pro Barcelona. Mas, ele Então, chega- Porque a gente aí tinha uma tem outras expectativa coisas. de... Então, pra você. Então, o por que exemplo, pega aí mais é essa... a informação que a gente tem de experiência, Tá, não sei o quê. expectativa e Ele realidade. passa pelo Lyon. Tá. Você já percebe assim que já tem uma certa queda na carreira, tá bom. Mas no Lyon, algumas informações que tem, que ele também não é um jogador muito de grupo. Então, assim, entendeu? Entendi. O Pato no Corinthians não é só porque errou o pênalti contra o Dida, ou que não tem tanta vontade, não tem a raça do Corinthians, não é um cara que se mata, entendeu? O Memphis também é assim, sabe? Então é um muito bom jogador tecnicamente, mas que não tem aquela disposição, aquela vontade, raça, luta. Então que é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, e especialmente no Corinthians, entendeu? Ah, esse cara vai chegar... Por exemplo, o Payet, no Vasco, que em tese, tecnicamente, são jogadores que você pode fazer alguma comparação... O Payet é um cara muito mais envolvido com a causa, jogou no Olympique de Marselha, então ele tá acostumado com um caldeirão, com torcida quente, Você acha de que o sentir o Memphis, jogo. ele é... O Memphis é meio gelado, meio frio. Deixa eu fazer uma pergunta. A torcida do Atlético de entendeu? Madrid Eu quero fazer o... Me permite? Claro, claro. Uma troca rápida? Opa, quer a tela dividida? Só te arrumar aqui que tá... Então vai, divide a tela, vamos preparar a Ajusta tela aí, pra ajusta aí. dividir. Vamos dividir a tela, a Lu vai dividir primeiro, pra gente ter isso. Depois embate. você contrataria? Valendo a tela dividida. Cara, Olhando a realidade do você é Corinthians e do dirigente- futebol brasileiro. eu sou dirigente Tendo do dinheiro, Corinthians contrata hoje. ou não contrata? Dirigente do com Corinthians. um bando de boleto chegando, Você tá com não com sei o caneta pra quê, assinar. caneta e tal, eu não contrato. E se você tem dinheiro, olhando o futebol brasileiro, qualidade de jogo aqui, Então. rotina de jogo aqui, vamos supor que o Corinthians tem dinheiro pra contratar, esquece os boletos, você contrata ou não contrata pelo Você campo? tem uma saúde financeira boa. É assim, é que o Corinthians, por exemplo, ele tem um poder de finalização muito bom. Ah. Então, assim, ele não cabe na mesma frase que Pedro Raul e Tá. que Yuri Alberto. Tá. Então, assim, o Corinthians tá desesperado, temendo cair pra segunda divisão. Você olha pro ataque lá, o técnico tá elogiando o Verratti pra depreciar os que tem ali. Olha, com o que eu tenho aqui, não tá dando aqui. Ó. O ano passado eu tinha o Verratti. Se você passa a pensar nesse aspecto, o Memphis é craque. Entendeu? Então você contrata no lugar do Corinthians. Tecnicamente, sim. Mas só Não, não com dinheiro no tecnicamente. bolso. Você contrata ou não contrata? Não Tendo contrataria. dinheiro. Você não contrataria. Eu buscaria uma outra solução. Você não. Eu sou obrigado a fazer algumas Claro, comparações. mas é um Vamos lá, debate. Vamos lá. Eu tô com Essa situação não... Essas tô com o situações Bubu, não Bubu também. existem. Só pra Mas te eu vou fazer lembrar, algumas comparações. Ele tá sem o incenso hoje, hein? Vamos sem as comparações. Eu não vou dizer Se o isso. dinheiro não é meu, o dinheiro tá meu, não sei o que eu vou pagar. Você não contrata, entendeu? Sem fazer... Não tô comparando jogador com jogador. Você tem esse jogador... Então todos, vamos supor que estivessem todos livres no mercado. Você diz qual você contrataria, esse ou Memphis? Pedro ou Memphis? Pedro do Flamengo? É. Pedro. Gabigol ou Memphis? Gabigol de hoje ou Gabigol... O de hoje? É o de hoje, né? Ele também tá com Vamos 30 ver. anos, tal, não sei o quê. Não, Gabi, O Memphis. 28. Caleri ou Memphis? Eita. Caleri. Memphis é muito melhor tecnicamente que o Caleri. Não tem comparação. Você contrataria o Caleri? Caleri acabou de pagar pro esquerdo, Hulk falecido no hospital, ele pagou, Sim. por exemplo, Vai, foi lá vamos lá. pra Hulk. pro relório. ou Memphis? Ai, Olha o embate. eu contrataria o Memphis. Porque eu acho o Hulk... Não, o Hulk desequilibra o futebol brasileiro até dizer chega. Mas assim, cara, você tá perguntando pra mim, questão de Claro, gosto. claro, tô Eu perguntando acho o pra você. Hulk o segundo Tô falando jogador que você mais tá certo ou chato do errado. futebol brasileiro. Só perde pro Luciano do São Paulo. Então, assim, o Hulk pra mim, assim... E o Hulk tem mais idade, né? que- O Hulk já tem mais idade e tal. O Hulk pra mim depende muito de lances esporádicos, do chute dele, da potência dele e tal, não sei o quê. O Hulk é muito mais competitivo, fisicamente, muito mais inteiro. Outro problema, o Memphis se machuca muito. É. Ele é um cara que é muito suscetível à lesão, então possivelmente vai ser muito desfalque por lesão, assim, sempre o cara meio... O Robin, ele só não é mais frágil que o Robin. O Robin vira e mexe tá machucado, da Holanda. Tiquinho ou Memphis? Chiquinho? Tiquinho. Chiquinho da Eliana, não. Não vou nem falar do Júnior Santos. Memphis. Então você contrataria o Memphis pro Corinthians? Não, Casos porque aí e tá a casos. resposta Então- dele. então, por Sabe o exemplo- que ele falou? Que o Memphis é o pato holandês. Fala! Não, a Você comparação deu, era... mas é verdade. Ele vai... Tem Falou, gravado, falou. tem gravado aí. Tem gravado aí. Tem gravado. O Memphis, Tem eu gravado. fiquei Olha lá, quietinho. vamos chamar o Por VAR. quê? É porque era a pergunta. Chama Gente, de o VAR. Ronaldo ou Então vai, Pato? vai lá. Ele tá Chama o mais VAR. pra Pato do que pra O Ronaldo. Memphis é o pato. Agora deixa eu Chama o VAR ou não? Chama o VAR ou não? Não chama o VAR, não. Falei. Tem o VAR Deixa eu dar aí. informações. Só que tem vezes que o cara chama o VAR também, o cara pode ver que Pode acabou a bola melar e passa batido. algo que pode ser fundamental pra não vinda dele pro Brasil. Qual? O quê? A Holanda joga nesse fim de semana,
Holanda e Bósnia. Inclusive, eu comentaria a partida da Isso, Laranja 3:30, Mecânica do viu? meu Já te coração. avisou. 3:30. Com sábado. Memphis? Não, sem Memphis. Memphis tá fora, sem clube, tá 3 meses, tal, tá fora da relação. E muita gente acha que ele já deu o que tinha que dar na seleção. O Memphis tem 46 gols com a camisa da Holanda. Ele só tá atrás do Van Persie. Caramba. Faltam 4 gols para ele ser o maior artilheiro da história da gloriosa Mais seleção gols da que o Holanda, que Van teve Cruyff, Van Basten e O tudo mais. GC tá bem feito ou não? Isso, tá bem ok, feito. Assina isso. aí, põe lá, Rodrigo Bueno, especialista na Tá laranja. bola, tá vendo? Agora tá bem feito. Rapaziada, vocês viram aí, ó. Rodrigo Bueno contrataria o Memphis no lugar do Hulk. O Memphis no lugar do Gabigol. No lugar de todos aí, ó. Vocês viram aí. Mas pro Corinthians ele não quer. O que chama isso? Como é o nome disso? Inveja, pô. Inveja. Ninguém quer aceitar o Memphis no Corinthians, pessoal. Porque sabe que ele vai jogar muito, sabe que ele vai brilhar. E o Corinthians vai voltar aquele Corinthians da era de Ronaldo. Que, porra, o Corinthians quando tava o Ronaldo, era a audiência em todos os canais, era extraordinária, pô. Todo mundo parava pra ver o Corinthians jogar. Com o Ronaldo gordo. Com o Ronaldo gordo. A mesma coisa vai ser com o Memphis aí, pô. Aí o que acontece? Os antes não querem, pô. Os antes não querem ver o Memphis Depay no Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião. Você corintiano. Você corintiano. Você traria? E você que não é corintiano. Comente aí qual time você torce e fala. Levaria pro seu time? Sim ou não? E por quê? Os valores dá para contratar. Até porque o Coronado ganha 2 milhões sem fazer porra nenhuma. O Memphis ganharia 2,5. Então dá para trazer o Memphis. Comente aí, fiel. E representa com like. E vai, Corinthians.